Paula, te apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, para a gente começar o nosso bate-papo, porque tem muita coisa para falar, né? A gente vai... Tem. Tem coisa Os assuntos são amplos, né? para... Vocês estão conseguindo me ouvir bem antes de eu começar a me apresentar? Tá dando certo? Ou tá com eco, alguma coisa assim? Aqui para mim tá ótimo, estou conseguindo Tá ouvir. ótimo? Se alguém tiver alguma Então, questão, pode escrever aí, perguntas também, a gente vai respondendo. então tá bom. Bom, eu sou a Paula, mais conhecida como Paulinha, né? Eu sou bióloga e responsável pelo projeto Viver Integral, né? Então, eu trabalho com educação ambiental através da ecogastronomia, né? Falando um pouquinho, mostrando como os nossos hábitos alimentares estão totalmente relacionados com as questões ambientais. E também trabalho dando cursos de culinária, dando aulas de culinária, consultoria em relação a como você está tendo um estilo de vida mais saudável e prático, né, na realidade do dia a dia das pessoas. E trabalho também por encomendas, porque eu não aguento, eu amo a cozinha, então também tem um cardápio que eu faço, né, para fora, né, onde vocês podem estar encomendando, quem é aqui da região, né, eu sou de São Paulo, mas agora estou morando no interior, me mudei, então para quem está ouvindo aqui, se tiver alguém da região de Atibaia, eu estou por aqui agora, recentemente. Delícia. E também, como a Paty já sabe, a gente se conhece há muito tempo, estou muito feliz de estar aqui agora, né? Você na Itália, eu aqui, mas sempre conectados, né? Com essa mesma missão, esse mesmo amor. Né? Eu sou apaixonada por cacau, então tenho uma linha de chocolates orgânicos. A Paty fez um curso comigo de chocolates também, que foi super legal. Maravilhoso. Então são várias vertentes, assim, mas tipo um resumão só para vocês entenderem um pouquinho aqui do que a gente vai estar falando. Muito legal. E Paula, você é bióloga, né? Não tem nada, assim, não tem nada a ver se a gente for pensar pelo lado de estudos, não tem nada a ver você deixar de ser bióloga e começar na cozinha, né? Como que foi essa transição, assim? O que aconteceu para você falar, nossa, a minha paixão é a cozinha e eu não quero trabalhar como bióloga e eu quero me dedicar à cozinha, assim? Conta pra gente como que foi essa transição, o que aconteceu para você se largar, porque você estudou bastante tempo, né? Para carreira e você quis largar para se dedicar à cozinha. Então, foi bem engraçado, porque hoje já faz bastante tempo, mas lá no começo, né, quando eu parei a vida acadêmica, eu de formação sou bióloga, trabalhei muitos e muitos anos, mais ou menos uns 6 anos com pesquisa dentro do Instituto de Botânica, na seção de Ecologia, lá em São Paulo. Então, eu fiz toda a minha iniciação científica no período da graduação lá, com ecologia florestal, e depois eu fiz o meu mestrado, a pós-graduação, em ecologia florestal também, lá no Instituto de Botânica, né? E a minha paixão sempre foi estudar as interações ecológicas, né? No intuito mesmo de entender mais sobre as questões ambientais. E a minha paixão, desde quando, né, naquela época de adolescente, quando você, né, que faculdade, o que você quer ser quando crescer? Sabe aquela coisa assim, né? Quando você escolhe a faculdade, etc. Eu sempre quis trabalhar e estar atuando nas questões ambientais. Eu sempre fui apaixonada por natureza e ativista das questões ambientais, né? E nesse processo todo de estudar biologia, de fazer a graduação, eu fui buscando, junto, né, paralelamente, um estilo de vida mais sustentável. E não tem como falar em um estilo de vida mais sustentável sem falar nos hábitos alimentares, né? Não tem como, né? Então, eu buscando esse estilo de vida mais sustentável, mais em harmonia com a natureza, os meus hábitos alimentares começaram a mudar completamente. Aí eu comecei a estudar muito a questão da alimentação, né? De onde vêm os alimentos, dos alimentos orgânicos, da agricultura, dos impactos ambientais da agricultura, e isso tudo é biologia, né? Na verdade, você trabalhar com alimentação é biologia. Porque biologia é o estudo da vida. Quando você trata de alimentação, você trata de um alimento vivo. Então eu falo que eu não deixei de ser bióloga, eu só estou atuando numa área diferente da biologia,
que né, dentro do nosso sistema educacional é muito ainda engavetado, né? Ah, eu sou nutricionista, ah, eu sou médico, ah, eu sou bióloga, ah, eu trabalho com gastronomia. Mas, na verdade, nós somos todos os seres interligados, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar na cozinha com um foco numa alimentação sustentável, valorizando os pequenos produtores, os alimentos orgânicos, visando aí uma questão de alimentação saudável, você não deixa de atuar como bióloga indiretamente, né? E quando eu estava no meu processo de formação acadêmica, eu comecei a perceber que eu estava atuando muito num grupo específico de formação de artigos científicos, numa linguagem técnica, que é necessária, a ciência é muito importante, é preciso, mas eu queria atuar mais de forma direta, entendeu? De como fazer essa mensagem chegar nas pessoas de forma assim que elas possam entender. Porque quando você está no mundo acadêmico, você acaba falando uma linguagem acadêmica, né? E eu queria passar a mensagem, eu sempre quis trabalhar com a mensagem assim diretamente com as pessoas, né? E nesse estudo de um estilo de vida mais sustentável, eu comecei a estudar muito pela alimentação. Eu me apaixonei por alimentação, pela gastronomia. Eu tive que aprender a cozinhar, porque até então eu era uma menina de 15, 16 anos, praticamente na época, que eu não sabia fazer nada. Eu não comia nada de saudável. Eu não acho que se eu tivesse, acho que nem ligar o fogão eu sabia, porque na minha casa naquela época eu tinha micro-ondas, se eu quisesse esquentar água, acho que eu sentava no micro-ondas. Então, eu não sabia nada. Aí eu comecei a cozinhar, estudar, aí me apaixonei completamente. E quando eu acabei o mestrado, eu falei, não, gente, não quero seguir a carreira acadêmica, eu quero trabalhar com projetos onde eu consiga atuar diretamente, mais em contato com as pessoas. E eu descobri nesse processo o dom que eu tinha pela culinária, que eu nem imaginava. Que assim, eu lembro direitinho, na minha salinha de pós-graduação, na minha tela do computador, tinha umas 3 páginas de artigo científico, umas 5 de receitas. Aí eu ficava lá, quando eu cansava de ler artigo científico, eu estudava uma receita e ia fazendo as coisas assim, né? Aí eu passei a descobrir que a alimentação estava, acho que foi um resgate até ancestral que eu trouxe para mim e que na hora assim sintonizou com a minha energia. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu comecei na faculdade, eu já tinha filha, né? Minha filha era pequena na época, então na faculdade, no mestrado, tudo que eu fazia para eu me alimentar, eu já começava a vender, assim, levava para a faculdade, levava para o botânico, e ia vendendo assim para o pessoal, tudo, nossa, que delícia, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? E aí as pessoas começaram a me procurar para querer comprar as coisas de mim e querer que eu ensinasse. Então, na verdade, foi até uma coisa que eu percebi que as pessoas estavam muito mais carentes dessa questão de um estilo de vida do que, entre aspas, de receber artigos científicos. E eu gostava muito mais dessa parte. Então, foi quando eu me desliguei, respirei fundo. Falei, ai, vamos fazer dar certo, né? Então, eu quero fazer com que aquilo que eu busco de conhecimento para o meu estilo de vida se torne o meu trabalho, que com isso eu possa atuar ajudando as pessoas e diretamente ajudando o meio ambiente, né? Junto com os ingredientes e assim vai. Que legal. Não, muito legal. E você falou 2 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que é uma coisa que você aprendeu, ou seja, é uma arte que você aprende, né? Não é uma coisa assim que você nasce sabendo. E eu também, quando eu comecei a cozinhar, eu não sabia, eu tive que aprender. E é o que muita gente acha que não, né? Que é uma coisa que é da pessoa, assim, nasci cozinhando. Não é assim. Se você quiser, você desenvolve isso, né? É um talento que a gente consegue desenvolver. É muito bacana. Uhum. E outra coisa que você falou da alimentação saudável com a sustentabilidade. Eu tenho falado muito disso recentemente. Eu acho que não dá mais para a gente desassociar as coisas, né? A gente vive uma desconexão muito grande com a alimentação. Principalmente, a gente acha que comer é só comer bem, é só ir no mercado, comprar ali aquela quinoa, aquela chia, e você não sabe de onde que vem aquela comida, quem plantou, qual que foi como é que é a cadeia para aquela quinoa chegar no seu prato. E, cara, não é só isso. E depois que você come também não é só isso. Tipo, o resto daquela comida
que também tem que ser destinado a um lugar correto, você não pode jogar no lixo de qualquer jeito. Então, assim, é tanta coisa que engloba a alimentação que a gente está no momento da gente repensar isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo, estou falando em todas as lives, essa pandemia, eu acho que ela é horrível, assim, de todos os pontos de vista, né? Veio, assim, de uma coisa horrível que aconteceu, mas a gente tem uma oportunidade de repensar um pouco os nossos hábitos e pensar em coisas que tem que mudar, né? A gente tem que ter mais conexão com a comida, tem que se preocupar em saber o que a gente come, de onde que vem, porque senão vai continuar o mundo desse jeito e a gente já viu que não está certo desse jeito e a gente está vendo o que está acontecendo, né? A diminuição apesar de aqui eu não ser uma pessoa radical, mas eu sempre falo da diminuição do consumo de carne, da diminuição dos produtos de origem animal, que tem que ser repensado também, né? Toda essa parte. Essa questão que você comentou, né, da pandemia, eu falo muito, eu gosto muito, assim, eu falo que eu aprendo demais com observar a natureza. E hoje mesmo trabalhando com culinária, e os meus estudos agora voltados para questões de alimentação mesmo, dos benefícios para a questão de saúde e sempre também visando a sustentabilidade, eu falo que a minha formação como bióloga, os anos de pesquisa como ecologia, eu sou muito grata por eles, porque eles trazem visões, assim, para mim, no sentido de entender até de uma forma mais clara essas crises que acontecem, né? Eu falo que ecologicamente falando, né? A gente tem que, quando um ecossistema ele perde a sua biodiversidade, ele perde o seu equilíbrio. Quando ele perde o seu equilíbrio, é onde a sua capacidade de regeneração diminui, né? A sua resiliência diminui muito. Então, quando você está numa área que você entende que ela tem uma grande biodiversidade, quando acontece um problema, rapidamente as interações entre os organismos entre si, eles conseguem ali se regenerar, o dano é menor, né? Então é isso que a gente fala quando a gente tem, por exemplo, numa agricultura, quando a gente tem, por exemplo, comparando um sistema de monocultura e um sistema de agrofloresta. Numa monocultura, onde você tem uma grande área com um só alimento plantado, com uma só espécie plantada, o que que acontece? Quando pega uma praga, quando vem um fungo, quando vem algum animal assim que pode, ou então algum dano ambiental que ocorre, né, um problema naquela plantação, o que acontece? O pessoal perde a plantação inteira. Por quê? Porque não tem interações, um organismo não consegue interagir e, como é que se fala? Proteger o outro, né? Então ele está totalmente ali vulnerável as questões externas, né? E aí, por isso, a grande quantidade de agrotóxicos, a grande quantidade de pesticidas, justamente por quê? Porque não pode correr o risco de um fator externo destruir aquilo tudo. Se você está num ambiente de agrofloresta, você tem todos os estratos vegetacionais, mesmo que seja de alimentação. Então, você tem uma bananeira, você tem um cacau, você tem embaixo uma plantação de verduras, e aí tem a punk que nasce, que vai o inseto, que o inseto come, por exemplo, o pulgãozinho que está na verdura que está embaixo. Então, assim, tem todas as interações ecológicas. E a gente pensando numa sociedade, onde está o grande centro das pandemias? Nas grandes cidades. O que tem nas grandes cidades? Zero biodiversidade e apenas uma espécie, seres humanos, tá? Nós temos que olhar a nossa espécie, a nossa vivência, inseridos, falando sim como se a gente fosse, entre aspas, animais, porque não existe a sociedade humana e o meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. Então, ali dentro do planeta Terra, os grandes centros, o que são? Nada são, entre aspas, do que uma grande área de monocultura. Só que ali, o que é? É um centro de ser humano. Então, veio um vírus que atacou uma espécie de ser humano, ele desenvolve no ser humano e ele é transmitido de ser humano para ser humano. Então, você controlar isso dentro de grandes centros, onde você não tem interações ecológicas, onde você não tem um espaço entre as outras pessoas, é
isso que a gente está vivendo. Então, é um organismo doente e que, infelizmente, esses colapsos são previstos, né? Não é uma novidade para nós quando a gente pensa nisso e você não é um espanto, você fala, nossa, que triste que eu estou vivendo isso presencialmente. Mas se eu não estivesse vivendo agora, talvez a minha filha ou a minha neta, alguma geração iria viver isso, porque o colapso, ele é inevitável, né? A partir do momento que você está tirando todos os recursos naturais, vivendo de uma forma onde a natureza não se sustenta. Exato. Era iminente, né? A gente tem a oportunidade, assim, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de morar no interior, que era uma coisa que eu queria muito. Minha família é do interior, e apesar de eu ter sido criada em São Paulo, eu sempre tive senti um chamado muito grande em ir para o interior. Eu acho que é aquela coisa ancestral mesmo, sabe? Tipo, volta para o interior, assim, é isso. E eu queria entender mais, né? Depois que eu comecei a trabalhar com comida, eu me questionei de muita coisa. Eu mudei muito. Eu comecei a me questionar de tudo, de hábitos de consumo, de absolutamente tudo, né? E essa coisa da sustentabilidade é algo que eu estou estudando muito. Eu não tinha ideia de tanta monocultura que tem, do problema que é uma monocultura, porque a gente ouve falar, no interior de São Paulo só tem laranjal, e aí fala, caramba, mas qual é o problema? Que lindo esse monte de laranja, que lindo esse monte de cana, nossa, que lindo! E aí as pessoas questionam, tipo, lindo nada. Teria que ter muito mais coisa. A humanidade não vive de laranja, a humanidade não vive só de cana ou só de soja. Tem que ter uma variedade de comida. E quando eu cheguei aqui, nessa cidade que eu estou morando, teve uma palestra de um médico familiar, todos os idosos da cidade, e só tinha eu, abaixo de 60 anos, só tinha eu. Mas eu falei, vou, né? Uma oportunidade de falar um pouco italiano e tal. Mas eu achei muito legal, porque ele estava falando sobre alimentação saudável. E uma frase que ele falou que ficou assim marcado, eu nunca tinha ouvido um médico falar disso. Ele falou assim, gente, a alimentação saudável tem que ser sustentável. Não tem como você viver. Eu estou morando na Itália. Ele falou assim, ele deu um exemplo, né? Não adianta você querer comer abacate e quinoa. A Itália não planta abacate e quinoa. Não é sustentável. A gente tem que comer aquilo que está por perto, aquilo que vem daqui, sabe? Não quer dizer que você nunca vai poder comer um abacate, no caso daqui, ou no caso do Brasil, não quer dizer que você nunca vai poder comer alguma coisa que venha de fora, mas a gente se atentar a isso, né? O que é feito aqui? O que eu posso comer que vem dessa cadeia, desses pequenos produtores que moram perto de mim, né? Como que eu posso sustentar essa cadeia de pequenos produtores? Então, assim, é uma série de questões que a gente levanta. Depois eu fui estudar o porquê da quinoa, e aí você começa a ver. Aí eu li o caos que deu na Bolívia, quando todo mundo quis comer quinoa, e o problema que causou na alimentação dos bolivianos. Então, assim, são coisas que a gente não está nem aí, na verdade, né? E eu acho que essa pandemia, ela serviu para a gente pensar que sim, que tudo que a gente faz vai afetar todo mundo. A gente não vive numa bolha, a gente vive num mundo onde tudo está conectado, estamos todos conectados de uma forma ou de outra, e não adianta eu querer fazer um negócio aqui e achar que está tudo bem, que nada vai acontecer, as coisas vai voltar, tudo vai voltar. E a gente vai colher os louros né, de tudo que a gente faz, né? Nós somos culpados disso. Mas é isso. Um monte de coisa que vai surgindo. A gente começa a falar e não quer parar mais, né? Vai vindo uma conexão com a outra, com a outra, com a outra, e assim vai. É uma coisa que tem me empolgado muito, porque cada dia eu descubro uma coisa nova e eu fico, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Tipo, assim, agora é tão óbvio, mas parece que cada dia é um tapa na cara da gente para falar, meu, acorda pra vida, porque tem muito mais, né?
muito mais coisa. Sim. E, Paula, agora voltando para você. Me Certo. conta um pouco sobre o que a cozinha te transformou. O que isso trouxe para você assim, de transformação? Quando você começou a se envolver nesse mundo da comida e transformou isso o seu trabalho, o que isso te trouxe de transformação? Ai, eu falo que a arte culinária é muito mágica, né? Porque ela mexe assim com todos os sentidos, né? Então, quando eu comecei a preparar o meu próprio alimento, e eu começava a pensar na escolha, o preparar o alimento vem desde que eu falo da escolha do ingrediente que você vai comprar. Então, quando você começa a pensar, esse ingrediente veio de tal produtor, que foi produzido dessa maneira. Então, eu sei que eu vou estar me alimentando de um alimento limpo e vou estar contribuindo com essa cadeia de pequenos produtores. Então, isso já traz um preenchimento de alma, assim, de você saber que você está contribuindo, mesmo que de forma pequena, com as questões ambientais e com outras pessoas. E aí vem a alquimia dos sentidos, do seu sentimento, que é muito visível, assim, do seu estado emocional, como isso interfere, né, no alimento. Então, é um momento que você para mesmo para refletir, é como se fosse uma meditação, né? Que daí você se entrega e envolve ali naquele momento o seu sentimento, na questão da escolha dos temperos. Então, é um momento de que eu falo assim, transformação. Eu falo que é a minha técnica de meditação, assim, né? Aonde eu consigo literalmente transformar sentimentos e ideologias em uma refeição e poder oferecer isso para as pessoas e para mim mesmo. Então, é a maior forma de carinho e de ativismo, né? De comer como um ato político mesmo. Então, tipo, é a minha manifestação no mundo. Então, tipo, a forma no qual eu me alimento é a maneira que eu me encontrei, assim, de como eu vou atuar no mundo e de como eu quero que a transformação que ocorreu em mim que reverbere nas pessoas ao meu redor, assim. Ai, que lindo! Como que é a sua dieta hoje? Você é vegana, você é vegetariana? Fala um pouquinho do seu estilo de alimentação e você também pratica esporte, você é atleta também. Então, fala um pouquinho de como que Que você coisa, né? concilia aí. Você é um monte de coisa numa pessoa só, né? Como que dá conta de fazer tudo isso, gente? Eu mal Eu dou também conta de não sei, fazer às minhas vezes. lives aqui diárias. É, conta um pouquinho sobre a sua dieta e sua vida de atleta. Pois é, no meio dessa loucura toda, eu sou bióloga, eu sou mãe, a gente faz live, a gente fala sobre questões ambientais. E eu sou uma paixão que me completa muito, né? Que é o meu esporte. Então, eu sou ultramaratonista de montanha, né? Me dedico muito a isso. E sim, no momento a minha alimentação adaptar a esse tipo de alimentação e aonde eu tô aqui eu consigo ter eu tô agora morando no interior, né? Tô na roça também, fiz esse resgate. Então eu me adaptei, consegui me adaptar à alimentação vegana, para mim está sendo maravilhosa. Já passei por vários estilos de alimentação dentro dos meus estudos, né? Já fiz jejuns de macrobiótica, já estudei muito a questão da macrobiótica, de alimentação viva. Hoje aí eu tenho uma mistureba da onde eu percebi que o meu organismo funciona, né? E no momento eu faço sim, por conta das competições e dos treinamentos, uma dieta mais específica para a questão de performance, sim, Uhum. dentro do veganismo. Para melhorar a performance, né? E Isso, então eu estudo, é bem legal, porque assim, dá um certo trabalho, porque eu pesquiso bastante, né? Claro, faço acompanhamento com nutricionistas, né? Treinadores, essa equipe multidisciplinar toda, mas eu faço assim, alimentos, mais questões assim de quantidades de alimentos, de macronutrientes, que vai me ajudar aí na questão de performance esportiva. muito legal. Eu acompanho sempre suas postagens nas redes
E uma coisa que eu gosto muito das fotos que você posta é a simplicidade da sua comida. Eu me identifico muito com a simplicidade. Você está sempre à procura de coisas frescas, orgânicas e simples. Uhum. Eu adoro quando você posta as fotos das cumbucas, assim, fala, Amo cuia. o quê? Ah, As cuia, a eu amo cuia, comer nas cuia. a cuia, fala, que bom que nada, é cuia. E aí É cuia? Tem bom não, é cuia. e aí você faz ali, então assim, e são comidas simples, então eu acho que é uma delícia, que eu acho que é suficiente para a gente, repleto de nutrientes. E você é um chefe, você poderia estar todo dia inventando coisas ali mirabolantes, mas eu acho que é na simplicidade que mora a riqueza de sabores e de nutrientes, né? Não precisa todos os dias estar inventando uma coisa diferente para comer bem. Com certeza, porque principalmente os alimentos simples, né, de forma mais natural possível, é a maneira correta, entre aspas, da gente se alimentar, né? Então, assim, e mesmo porque, como a minha intenção é fazer com que a alimentação saudável seja uma alimentação para todos, a gente tem que simplificar, a gente não pode dificultar. Quem é que no dia a dia vai conseguir se alimentar de pratos mirabolantes e de bonitos? Isso eu sei fazer, claro que eu sei fazer. Sei dar cursos disso, sei, mas são momentos especiais. É um momento que eu vou fazer um cardápio fino para um coquetel, para alguma coisa assim. Mas o dia a dia das pessoas, até o nosso, porque a gente sendo chefe, a gente trabalha fazendo comida para as outras pessoas, não para nós mesmos, né? Então, muitas vezes, né, a gente passa o dia cozinhando para eventos, mas aí você chega em casa, você vai fazer mais um prato mirabolante para você? Não. O que nosso corpo precisa? Nosso corpo precisa de nutrientes. Os nutrientes estão nos alimentos frescos, né? E claro, no tempero, no sabor. Então, quanto mais simples for e mais acessível, claro, a gente tem que tem várias que a gente ensina muito, né, nas consultorias, etc. São as técnicas de cozimento, de armazenamento, que fazem com que você absorva melhor, com que os nutrientes estejam mais biodisponíveis para você. Então, para você poder melhorar sua capacidade de absorção e ter simplicidade mesmo no dia a dia. E fazer com que, às vezes, um alimento de preparo e os ingredientes você faça de uma mesma base N coisas, né? E como assim, eu sou atleta, a gente é chefe, a gente faz palestra, a gente isso, o meu dia a dia é corrido e Exato. você consegue Exatamente. fazer com que as comidas sejam gostosas, mas assim, muito rápidas. Eu não acredito, é só isso que você, é só esses ingredientes? Sim, mas é só isso. Nossa, eu achava que era tão difícil. Eu falei, não, é simples. É muito simples. A gente consegue fazer até fast food de 5, 10 minutos e uma alimentação super saudável. Eu falo, o tempo que você pegou a embalagem, colocou no micro-ondas, não sei o que, a gente preparou aqui uma comidinha só com ingredientes naturais e super rápido e prático. Então, a gente adaptar a alimentação para que ela seja viável no dia a dia das pessoas é fundamental se a gente quer que isso vire um hábito, né? Senão vira só uma, entre aspas, uma ocasião especial e desmistificar também aquela questão de que a alimentação saudável é cara e gourmet. A alimentação saudável, ela é para todos. Você pode ter uma alimentação, pratos elaborados com ingredientes mais caros, mais finos, mais sofisticados. Mas ela também pode ser um arroz e feijão com couve orgânica do dia a dia ali e fazer, adaptar, né, a realidade das pessoas. Trabalhar com xepa, com cascas, com talos, com reaproveitamento integral dos alimentos. Você utilizar todas as partes dos alimentos, você já economiza na compra, você fazendo a xepa. Então, tem é possível desde uma pessoa entre aspas, mais carente no sentido de financeiro, né? Até as classes, né, mais elevadas com
com mais poder requisitivo na questão financeira. Então, é super adaptável e a minha intenção é para todos, assim, né? Então, é realmente você conseguir fazer com que a mensagem chegue em todos os níveis e que a gente possa... Mesmo porque a agroecologia, a permacultura, ela é uma revolução de base, né? Então, a gente fala que a agroecologia sem lutas de classes é jardinagem, né? Então, a gente, assim, a alimentação saudável é para todos e a gente tem que mostrar aqui, na verdade, quando a gente fala também sobre as questões das PANCs, das plantas alimentícias não convencionais, que entra aí também a questão do lado da integração da biologia com a nutrição, é justamente de mostrar aí que o alimento saudável, ele está disponível para todos. O que falta são a falta de informação e de políticas para que isso se torne acessível, e que é o nosso papel aqui, de mostrar que isso pode ser acessível para todos. Quem tá dando tchauzinho, tchauzinho. Legal. Muito legal. A primeira vez que eu ouvi, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de punks foi com você. Ai, que legal. Foi há 4 anos atrás, quando eu te conheci. Foi logo quando eu comecei, ali naquelas feirinhas da vida que a gente se conheceu. Ai, que saudade! Aquelas feirinhas. E eu estava começando, assim, nesse mundo da alimentação natural. Estava me passando por um processo de autodescoberta muito grande e descobrindo esse mundo da alimentação. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em punks. Eu falei, caramba, o que é punks, né? E aí você me ensinou, eu não sei se você lembra, mas você me ensinou a fazer biomassa de banana verde. E eu nunca tinha ouvido falar. Que legal! Eu esqueci, assim, você me ensinou e o poder que as pessoas têm de ensinar e de impactar as pessoas que estão perto, né? E às vezes a gente tem que ter essas fisgadas, assim, sabe? De você ver a pessoa e entender e aprender com aquela pessoa que está perto de você, né? A gente tem que valorizar essas pessoas. E aí você falou das punks, depois eu fui pesquisar, e aí eu descobri outras pessoas, a Neide Rigo, que depois eu comecei a acompanhar muito, super legal. Maravilhosa ela. Maravilhosa, mas você plantou a sementinha do conhecimento, depois eu fui lá para entender um pouco mais sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho com as punks. Eu sei que, né, dá pra gente falar aqui muito tempo, mas, assim, bem resumidamente, eu queria que você falasse, porque eu acho incrível. Ai, eu amo elas também. Então, na verdade, dentro do conceito, né, do viver integral, que não é só simplesmente ter um cardápio vegano, sem glúten, sem lactose, voltado aí para a questão do esporte, né? Eu tenho a parte educacional junto, que vem junto com o lado, né, do projeto todo, e as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais, ela na verdade vem assim para mostrar como que o alimento ele está disponível para a gente, como que você valorizar a biodiversidade local, né? Você consegue aí parar para pensar e mudar, e na verdade mudar, não só mudar, mas como questionar o sistema que a gente vive e de que como que a gente entendeu, então passa por todas essas dificuldades, sendo que o alimento está ali disponível para a gente, né? Então, quando eu falo das punks, né, eu não trabalho muito assim na questão de identificar a punk, mas na questão de você parar para observar o quanto de ingrediente a gente tem disponível, que é de graça, né? Para quem não sabe, punk, né, é uma sigla, a abreviação de plantas alimentícias não convencionais. O que seria isso? Que são as plantas que nascem de forma espontânea, ou que são usadas em jardinagens, em decorações, que são comestíveis, mas que não são usadas para fins comestíveis, são usadas ou simplesmente são descartadas, né? Ou as pessoas não se alimentam, né? O convencional, na verdade, é aquilo que a gente vai no mercado, vai nas feiras livres e compra. É aquele clichê básico, né? Abobrinha, cenoura, chuchu, aqueles alimentos básicos de feira. A punk veio para mostrar que além desses que são convencionais, que na maioria das vezes não são alimentos locais, né? As legumes que, entre aspas, virou
global, justamente porque que conseguiu fazer isso através de sementes modificadas e da monocultura. Então, quando a gente pensa numa conexão, numa reconexão com a natureza, de trazer esse resgate de culturas, de valorizar, então entra, nossa, N áreas, né, de estudos, antropologia, etnobotânica, que são as pessoas que estudam as relações dos seres humanos com a natureza, né? E todos esses povos ancestrais têm o conhecimento de se alimentar dessas plantas. A gente perguntar para nossa avó, para nossa bisavó, para a avó, com certeza ela vai ter aquela receita daquele chazinho, daquela coisa. E tudo isso é medicina e nutriente e que foi perdido, entre aspas, com essa questão da monotonia alimentar, né? Que é globalizada através da monocultura. Então, é justamente de mostrar que a gente tem uma biodiversidade de espécies vegetais disponíveis e que a gente não utiliza ela. E que são valores nutricionais muito grandes, muito altos, que poderiam ser utilizados até para resolver problemas de carência nutricional, né, em populações carentes. Né? Por exemplo, a gente tem aí a folha da mandioca, que tem técnicas de preparar ela, que são alimentos completamente enriquecidos nutricionalmente. Você não precisa, por exemplo, pagar caríssimo numa clorela, numa espirulina que vem de fora, muitas vezes, entendeu? Que essas pessoas não vão ter acesso, mas elas têm acesso a plantas que nascem no quintal. Então é tudo uma coisa complexa, né? Que se eu começar a falar aqui, eu vou ficar horas, né? Mas é mais de abrir a nossa mente, de falar, nossa, gente, tem muita coisa, tem muito conhecimento que a gente tem que ir atrás. E só para a gente ter uma ideia, a gente está dentro do Brasil, eu no caso aqui, né, falando do Brasil, a gente está dentro de uma das maiores mega biodiversidades que tem, né, na floresta tropical, e a gente, catalogadas mais de 300 mil milhões, sei lá o que, de espécies vegetais, né, que são catalogadas, assim, de espécies que a gente tem, e dentro dessas espécies vegetais, a gente utiliza para consumo 0,1% daquilo que a gente poderia utilizar para alimentação. Então, assim, a gente tem uma gama de frutas e de antioxidantes e de medicina mesmo dentro da nossa biodiversidade que é totalmente descartada e às vezes acaba pagando caro num alimento que foi trazido de fora ou produzido a partir da monocultura tradicional, do veneno mesmo, né? Então é complexo, mas apaixonante. Coisa, você começou Muita, a falar disso, porque uma coisa leva a outra e vai puxando muito de assunto. Mas eu acho o impressionante, quando a gente começa a falar em punks, a gente começa a lembrar de uma série de comidas que a gente não come, que a gente joga fora, que na verdade não seria nem punk, mas, por exemplo, a folha da beterraba, a folha da batata doce, que o pessoal joga no lixo, por uma simples falta de interesse. Joga no lixo, por falta de interesse de perguntar, tipo, por que eu como a beterraba e não posso comer a folha da beterraba? Isso que a gente chama... De onde veio essa ideia? A gente chama... esses talos, as folhas, a gente chama das partes convencionais não comestíveis, né? Que é um alimento que ele é tradicionalmente comestível, por exemplo, a beterraba e a cenoura, mas por que ele não vende no seu integral? Né? Por que você não come o talo e a folha juntos? Se você compra uma raiz que ela já vem com seus talos e as folhas, e você, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha na cidade, você foi numa feira de pequenos produtores, você já, entre aspas, economizou no seu maço de verdura. Exato. Se você compra um brócolis, que é a flor do brócolis, né? O brócolis em si que se vende na feira é a flor. A biomassa dele, o volume dele muito maior são as folhas e os talos, né? E se você compra um brócolis, e eles vendem só a florzinha na feira, né? Mas você pede, você fala, olha, por favor, eu quero o brócolis inteiro, porque faz parte do meu produto, né? Tô pagando o brócolis inteiro, eu não tô pagando só a florzinha. E o brócolis, a couve-flor e a couve são brácteas, né? São da mesma família, então o valor nutricional também é muito parecido. Então, se você tá aí, por exemplo, falando que a alimentação vegetariana, a alimentação vegana é cara, você já tá aí, por exemplo, economizando no seu maço de verduras se você levar o alimento integral. E o pior de tudo, quando a gente pensa depois na questão de descartes de resíduos, quando a gente está numa feira livre, por exemplo, que não é de alimentação orgânica,
Esses alimentos que, por exemplo, não foram vendidos, folha de beterraba, folha de brócolis, folha de couve-flor, isso é para o lixão. Eles não, porque não é uma alimentação, não é uma propriedade, entre aspas, orgânica. Então, o que acontece? Esse resíduo vai para o lixão. Então, comida de verdade, natural, entendeu? Que poderia estar alimentando a população, está virando resíduo orgânico no lixão. Porque o alimento orgânico, ele só vira adubo se ele tiver um tratamento de compostagem correto na terra. E isso acontece aonde? Em pequenas propriedades orgânicas de famílias de agricultura familiar, aonde eles pegam esses resíduos e transformam em adubo, porque eles adubam a terra com esse resíduo orgânico. Quando você está numa monocultura, eles adubam com fertilizante. Então, todos os resíduos, eles não têm um tratamento de resíduos sólidos, eles jogam fora. Né? Então aí a gente fala, tem na feira comida boa, de graça, sendo jogada fora. Então tudo isso faz a gente começar a pensar em que, na verdade, o sistema todo está errado. Entendeu? Não falta alimento, não falta alimento, falta interesse do governo, o sistema aí capitalista que está todo, né, desconcertado. Sim, eu acho que falta interesse de todo mundo, né? Interesse nosso também, né? Porque parte da gente. Eu fiz uma live esses dias só para falar de aproveitamento integral de alimentos. E aí eu falei das sementes, né? Você compra abóbora, aí você joga aquelas sementes todas no lixo, depois você vai lá no mercado e compra as sementes de abóbora super cara, carérrima. Da onde que veio isso? De que a semente que eu compro abóbora é lixo, e aí eu tenho que. Tudo bem eu ir no mercado e comprar semente que é super cara. Qualquer semente, né? Então, assim, é uma desconexão realmente com a comida, com aquilo que a gente pode comer ou não. É bizarro. E falando ainda sobre as punks, uma coisa que eu achei muito legal, para quem mora em São Paulo, eu não sei se, talvez esse ano, devido a tudo isso que a gente está passando, não vai ter, mas todo ano tem um evento no Sesc, da Neide Rigo, não sei se você já foi, chama Comer é Punk. Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Muito bom, você aprende, e é de graça, de graça. E assim, tem muita coisa de graça. Conhecimento hoje em dia é de graça. Basta você querer aprender. E uma das coisas que ela falou que eu nunca vou esquecer é que a gente tem um preconceito em plantar coisas. Né? Quem planta coisas, tem um quintal, tem uma sacada, e você planta, põe uma frutífera, existe um preconceito, né? Fala, não, você tem um quintal, você vai lá e planta, sei lá, só rosas, põe grama no seu quintal, aí você vai lá no mercado e você paga por a comida que você poderia estar plantando no seu quintal, porque plantar é coisa de pessoas menos favorecidas, e existe todo um preconceito por trás disso. Eu espero que as pessoas comecem a repensar esses hábitos de consumo, né? A questão de repensar os valores, né? O êxodo rural aconteceu justamente com isso, com a falta de valorização dos agricultores do trabalho rural, né? Então, eles quererem, entre aspas, melhorar de vida na cidade e que, na verdade, a riqueza mesmo está na terra, né? E os agricultores, então, hoje em dia, de resgatar o valor dos agricultores é muito importante, porque é a agricultura familiar que alimenta a população, porque a monocultura em si, a maioria da monocultura é exportação. Né? O que alimenta, o que chega na população é a agricultura familiar. Então, hoje em dia, quem tem um pedaço de terra, quem trabalha com a terra, hoje em dia esse valor já está voltando a ser resgatado, né? Mas em passos de formiguinha, ainda muito longe do que a gente gostaria, né? E hoje em dia já tem profissionais assim que estão trabalhando com essa questão de jardins ornamentais comestíveis, né? De você hoje em dia que está falando assim das flores comestíveis, então de você estar fazendo hortas e ocupações de espaços, né? No quais eles sejam esteticamente bonitos e comestíveis, né? Então é bem legal, dá para você fazer muita coisa, né? Você ter aí beldroega, a flor de Ora pronobis é maravilhosa, então você pode montar aí a capuchinha, o peixinho. Então, na verdade, o peixinho até é uma planta ornamental, né?
Então, você consegue até fazer aí jardins ornamentais bem bonitos e comestíveis, né? Tem pessoas que já estudam, por exemplo, a época que é da floração, a época comestível de cada parte, então já plantas em locais certos, né? Porque daí, enquanto uma está florindo, a outra já deixou de florir, e aí você consegue estar aproveitando a poda, por exemplo, né? Se você faz uma cerca viva de alguma planta comestível, a poda dela é comestível, você pode fazer com que aproveitar essa parte, né, desse alimento, né, e fazer até para quem, por exemplo, trabalha, que é do interior, que, né, vira renda mesmo, né? Então, essa questão, eu falo assim, por exemplo, esses dias eu tô até conversando com o pessoal da horta comunitária aqui, né? Tem um prato, eu esqueci, eu preciso resgatar isso, mas eu esqueci o nome desse prato, que é muito comum no sul, que ele é feito com a flor de abobrinha. Se alguém estiver me escutando aí, é porque não tem propagandas como as duas. Sim, verdade, é tudo uma questão de questões políticas, né? Essa questão Tava lendo os comentários aqui. E eu tava conversando sobre a flor de abobrinha, como são coisas assim pequenas. Tem um prato, se alguém for do sul e souber o nome desse prato, me fala, mas eu sei que tem uma região que é muito característica, que tem um prato com a flor de abobrinha. E que isso é um prato, entre aspas, muito gourmetizado. É tipo como se fosse assim, riquíssimo. Acho que ela é feita empanada, alguma coisa assim. E você quase não acha flor de abobrinha para comprar na feira. Uma vez eu fui achar a flor de abobrinha na feira. Uma bandejinha assim, caríssima. Caríssima. E aí eu lembro que tinha uma senhora, nossa, porque lá não sei aonde a gente fazia esse prato, eu vou levar para o meu marido, nossa, mas tá muito caro, mas ele vai ficar muito feliz porque ele nunca mais comeu isso, porque a alimentação tem essa memória afetiva também, né? Daquele prato que a vovó fazia, alguma coisa, nossa, então eu vou levar para o meu marido. E aí nesse dia, nessa feira, que eu aprendi isso, que eu não sabia, que era conversando também com um agricultor, era uma feira de pequenos agricultores, e que eu tava com os meus chocolates orgânicos, e ele me explicou, né, que é o pessoal lá ai, como que é o nome dele, gente? Do sítio? Enfim, esqueci, mas é um querido muito fofo, depois eu passo o contato deles, ele trabalha com agricultura orgânica ali da região de Parelheiros. Sítio Nossa Vida, isso. Aí ele me explicou, ele falou, gente, é muito engraçado, né? Porque a flor de abobrinha é lixo nas propriedades. O pessoal tem flor de abobrinha a rodo, virando lixo. Ninguém vende isso. E quando vende, vende num valor super caro, gourmetizado, né? Para as pessoas, entre aspas, acharem que é um alimento raro. E, na verdade, a flor de abobrinha é a parte macho. Então, eles tiram a flor de abobrinha macho para a fêmea desenvolver o fruto. Então, eles vendem a abobrinha e a flor vira lixo. Aí eu falo, gente, como é que pode? Não, sabe quando não tem nada a ver uma coisa com outra? Eu nunca tinha comido a flor de abobrinha. A primeira vez que eu comi foi quando eu vim pra cá. Eu falei assim, gente, como assim? Tipo, porque as feiras que eu tinha acesso no Brasil, em São Paulo, eu nunca tinha visto a flor de abobrinha. E aí quando eu cheguei aqui, eu fui na feira, eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa essa flor de abobrinha, linda. E eles vendem junto com a abobrinha. Eles não tiram, eles que vendem maravilha. Junto. Inclusive, junto. eu comprei na feira, coisa mais linda, a abobrinha aqui. Ah, então. Aqui no Brasil é super gourmetizado, é uma coisa... E ele fala, mas não tem como, porque as pessoas tiram a flor para a fêmea desenvolver o fruto. Porque se deixar muito, as flores, as mais floridas, que é aquela laranja bem linda, né, que a gente faz, não desenvolve a abobrinha. E o pessoal tira isso, não tem valor comercial no mercado, as pessoas não conhecem, vira assim, na propriedade orgânica vira adubo, né? Mas senão eu falo, gente, então é tudo uma questão da gente... Que dó. E isso, assim, é só um fator, né? Tem vários outros, né? A gente está falando de um alimento. Olha o quanto de alimento que tem, tanta coisa que está envolvida nisso, né? Paula, me fala assim, um conselho que você daria para quem não cozinha nada, para quem está começando na cozinha agora, ou para quem acha que cozinhar é muito difícil, que cozinhar não é para ela, que ela não nasceu para cozinhar, ela não sabe fazer nada de comida. Que conselho que você daria para essa pessoa? Primeiramente, assim, a coisa mais básica que eu falo é começar com a comidinha básica do dia a dia mesmo, tirando os industrializados, né? Eu falo, começa a tirar
o industrializado da sua vida, a fazer menos supermercado e mais feiras, para você começar a se conectar com o alimento natural, né? E começar esse processo de achar o alimento mais natural, mais saboroso, né? No começo, toda mudança de hábito é muito difícil, né? Mas o que eu falo, você começar a tirar o industrializado da sua vida e começar a temperar com os alimentos, com as ervas frescas e com os temperos naturais, você não tem como a comida não ficar saborosa. E não tem como você não sentir uma melhora na sua saúde, uma melhora no seu bom humor. Então, conforme você vai sentindo os benefícios, você vai tendo vontade de praticar isso, né? Então, a primeira coisa é tirar os industrializados, porque eles têm os aromatizantes e os glutamato, todos aqueles realçadores de sabores que fazem com que você perca o seu paladar. Então, você tem que fazer uma limpeza de paladar, tirando esses industrializados da sua vida, que o sabor vai vir naturalmente e você vai começar a perceber a sua conexão e os sabores dos alimentos naturais. Então, enquanto a gente não tirar, entre aspas, a maioria dos industrializados, fica muito difícil essa conexão. Porque o paladar fica viciado O paladar, no sabor, né? Aí a pessoa come e acha que não tem gosto, né? É igual quando a pessoa ela sempre tomou aquele danoninho de morango, e aí pela primeira vez na vida dela ela vai comer um morango de verdade. Ela vai falar, que? Isso aqui não é credo, morango, é azedo, eu não gosto, né? não é morango, credo. Quem toma suco de caixinha de laranja e toma um suco natural, é totalmente diferente, né? Não tem comparação. Então, a gente realmente tem que parar de comer esses industrializados para conseguir sentir o sabor da comida natural, porque é totalmente diferente, né? Tem que limpar o paladar, não tem jeito, que a indústria já faz isso, na verdade, né? Ela já coloca todos esses aditivos químicos que é justamente para viciar o paladar em si, né? Então, quando a gente para de consumir essas misturas que eles fazem, né? Aquela coisa de botar na boca e salivar, são reações químicas que acontecem exatamente com os aditivos químicos, né? E se, por exemplo, não tenho condições agora de comprar tudo e de fazer tudo natural, leia rótulo. Entendeu? Quanto menos ingredientes tiver, mais chance de ser um alimento. Porque existem indústrias, existem alimentos industrializados que são bons também, né? A gente não pode também generalizar tudo. Então, leia rótulo. Se tiver muito nome químico que você não sabe o que é, não compra. Entendeu? Quanto mais assim, você tem que ler os ingredientes e saber tudo que tem ali. Ah, eu sei o que é uma cenoura, o que é um óleo de coco, o que é um açúcar, que aí começou açúcar invertido, realçador, babá, e aqueles nomes todos, descarta. Então, outra coisa, se você não tem a condição de, a partir de amanhã eu só vou na feira e vou comer, vou saber todos os ingredientes e vou cozinhar tudo. Essa questão de ler o rótulo também é muito importante que você comece a se conectar aí também com... E não é ler o rótulo assim da propaganda da parte da frente, não. Tá escrito lá às vezes sustentável, sem glúten, sem isso, então esse é bom. Não, isso daí é o marketing propaganda que eles fazem para você achar que é bom. É ler os ingredientes atrás, aquelas letrinhas pequenininhas, e assim, eu sei o que é tudo que está escrito aqui, então eu posso comer. Nossa, eu sei o que é um ingrediente, o resto tudo é um monte de nome químico que eu não sei o que é, então não coma. E é engraçado porque você fazendo isso, você demora o dobro do tempo para fazer as suas compras, né? Meu marido ele fala assim, gente, me liga quando você terminar de fazer as compras, porque eu demoro umas 3 horas. Eu demoro muito tempo, assim, porque eu leio tudo que tá ali. Eu falo, não, acho que aqui... tem ali 20 opções de um produto, eu vou ler tudo. A hora que eu achar a opção mais saudável, eu compro. Então, ou não compro, eu mudo de ideia. Você começa a ler ali, você fala, não, peraí. Nossa, não quero isso, socorro, não quero, né? Não, vamos mudar. Ô, Paula, antes da gente terminar, antes que o Instagram derrube a gente, você falou assim, a arte culinária é uma manifestação de amor, cultura e saúde. E aí você chama o ato de cozinhar de arte. E eu achei isso muito bonito, porque é uma arte que a gente pode aprender, a gente pode desenvolver, e ela traduz cultura e saúde. Fala um pouquinho pra gente dessa frase antes da gente terminar.
Então, o cozinhar é uma. Tudo que você faz com a sua própria mão, tudo que você cria é uma arte. A pintura é uma arte, a música é uma arte, a culinária também, porque você não deixa ali, por exemplo, quando você desenvolve uma receita, né? Você misturou um ingrediente com o outro, que realçou o sabor com o outro. Então, é uma arte. Você faz ali, mesmo que seja, por exemplo, prato simples, numa cuia, mas você enfeita, você colocou uma flor, você é um movimento artístico, né? Então, realmente, a arte culinária, eu acho ela linda, incrível, e você pode descobrir dons em você. Por exemplo, às vezes você nunca pintou e descobriu que quando você começa a pintar, você descobre que você tem facilidade para isso, né? Então é uma conexão consigo mesmo, né? E você pode aprender também, você pode desenvolver essa arte, né? Como assim, por exemplo, eu não tenho dom nenhum musical. Então a questão de cozinhar como uma arte mesmo, né? E conforme quanto mais você sintoniza com essa arte, mais você desenvolve, cria, você sai do modo repetitivo de tipo, só vou seguir uma receita. Né? Ah, não, porque tem gente que só cozinha seguindo receita. Se não tiver a receita ali, grama por grama, ela não faz mais nada. E não, na verdade, quando você sintoniza com a questão da culinária, você nem precisa mais ler receitas em si, né? Você começa a criar e elaborar. Isso não deixa de ser uma arte, né? E como manifestação cultural, porque a gente não deixa de ser, se você for fazer esse resgate, toda a cultura de todos os povos tem ali pratos típicos, você tem receitas típicas. Por quê? Porque cada região em si, você tem um tipo de alimento. O alimento é sazonal, uma região ela é rica em um certo tipo de alimento e outra região é outra. Então, se você começar a fazer aí uma viagem desse resgate cultural, você começa a perceber que cada região, tirando assim, lógico, a questão da globalização que meio que unificou, né? Mas se você for fazer o resgate cultural, cada região tem os seus pratos típicos, né? Dos alimentos locais. Então, também o ato da arte culinária também traz esse resgate. Nossa, que legal! Um prato típico indígena, um prato típico quilombola, um prato típico como que as pessoas dos outros países né, onde você está morando agora é outra cultura, são outros hábitos alimentares que eu não conheço, por exemplo, não faço ideia de como que seja a cultura tradicional de alimentação da onde você está agora. Então, esse resgate cultural também, né? E não deixa de ser saúde, né? Porque a partir do momento que você se alimenta de uma alimentação natural, feita à mão, de ingredientes locais, você não deixa de estar fazendo aí uma medicina preventiva, né? Então, a gente fala que as doenças modernas que vieram junto com os hábitos modernos, né? Às vezes ali na própria alimentação e o próprio resgate cultural também você já traz o chazinho, que muitas vezes a maioria das pessoas já tem ali a questão, né, da sua alimentação e da cura, né? Cada região tem ali o seu chazinho específico, a casca da árvore específica. Ai, não, aquela receitinha da vovó do chá. Então é tudo interligado, né? Então é a arte da culinária que se manifesta através desse resgate de saúde e cultural, né? De fazer essa quantos questão toda. corações! Mandem corações. Manda corações. Muito legal. Amamos corações. Amamos corações. Eu fico muito fascinada quando eu ouço uma pessoa que fala da comida com tanto amor, com tanta paixão. Eu acho lindo, eu adoro. Eu também sou uma apaixonada pela culinária, eu acho lindo. E é um dos motivos, por isso que esse desafio dos 21 dias eu chamei de autonomia na cozinha, porque é o que você falou, quando a gente começa a cozinhar, a gente não precisa de receita, porque é algo que é tão automático, é igual tomar banho, escovar o dente. Você não precisa falar, peraí, agora eu vou ligar o chuveiro, agora eu vou passar sabonete, agora eu... Não. É algo tão automático que é igual, cozinhar é a mesma coisa, é algo interno. E fazer comida de verdade, a gente tem que parar de ficar vendo só aquelas receitas maravilhosas que as pessoas postam no Instagram, aquelas fotos mirabolantes, com aquela lista de coisas ali. Também te amo, Plínio! Corredor entrando aí. Ah, que legal. Que também é legal, né? Nós como cozinheiros, como culinários, a gente gosta de postar uma foto bonita, de fazer uma coisa legal. Claro.
é ótimo. Mas cozinhar não é só isso. Cozinhar é poder transformar aquele negócio que você tem ali, tipo, a abobrinha e a flor da abobrinha. O que eu faço com aquilo? E aí você conseguir fazer uma comida boa, nutritiva, saborosa, com o que você tem na sua casa, na sua geladeira, né? Sem ficar preocupado muito com lista de ingredientes, né, com essas coisas aí. É. Muito bom. Isso é bem interessante, porque me fez lembrar, rapidinho, deixa eu só fazer um parênteses aí nessa questão. Que me fez lembrar essa questão da arte mesmo, né, da culinária de transformação. Durante muito tempo eu dei um curso, né, que era o universo da banana verde, né? Que era de como, através de um ingrediente e de um alimento, você utilizar todas as fases desse alimento. Então, você pode utilizar ela desde da verde, da bem verde, da madura, da casca, do coração, do palmito, do caule, da folha. Então, você fazer a transformação de um alimento em N receitas. Então, eu tinha um curso que, tipo assim, a base você praticamente vai precisar de banana. E através disso a gente vai transformar em chips, em brigadeiro, em caponata, em patês, em doces e etc, né? E aí essa questão da transformação do meu trabalho, quando você tinha perguntado em relação às punks, que além de você fazer todo esse resgate da questão ambiental, essas coisas todas, o meu trabalho em si, que é em conjunto com, por exemplo, com permacultores, com botânicos, porque é muito importante nessa fase, um botânico especialista em taxonomia para fazer realmente a identificação correta da planta, porque existem plantas comestíveis e existem plantas venenosas. Então, eu sempre falo, tome muito cuidado, não pode sair comendo qualquer coisa sem conhecer. E qual que é sempre o papel da Paulinha nessas coisas todas? É de chegar e falar assim, ok, então eu descobri que tem nesse pequeno canteiro aqui, no asfalto, tem umas 5, 6 espécies, entre aspas, de matos comestíveis. Tá, e como é que eu vou fazer para comer isso? Aí entra a arte, né, de fazer com que esse alimento se torne um alimento saboroso para as pessoas poderem comer. Porque ninguém vai sair ruminando o mato, né? Ah, não é comestível, então vou começar a pegar os matos e comer. Não é assim. Então você tem que transformar esse alimento em receitas. Então por isso que eu falo que uma forma da gente fazer com que as plantas alimentícias não convencionais se tornem convencionais é justamente aquela lista de ingredientes ter lá. Ah, aqui temos um picão, aqui temos um pão de serralha, aqui temos um pesto de ora pronobis. Aí as pessoas falam, nossa, mas o que é isso? Aí de repente eu, nossa, mas ora pronobis? Serralha? Não, serralha tá aqui na minha rua. Eu falei, essa serralha aí da sua rua mesmo. Você higieniza e faz um pão de serralha, né? Uau. E teve um dia que eu tava com essa questão da transformação, da arte, era um era um PDC de permacultura numa ecovila, e que a gente tinha, e nessa não tem livro de receita, não tem nada, porque você tem que chegar, é um desafio até para o cozinheiro. E eles falam, a gente está com dificuldade de encontrar uma pessoa que vai cozinhar, porque assim, não tem lista de ingredientes, não tem como você elaborar o cardápio, você tem que chegar lá e cozinhar com o que tem. Então, não é qualquer pessoa que chega e faz isso, né? E aí ele chegou e falou assim pra mim, eu falei, tudo bem, o que tiver aí eu cozinho. Ele, não, então, mas você não tá entendendo, a gente tá com pouquíssimos recursos e a gente tá na época da abóbora. Praticamente a gente só tem abóbora para comer e mais as punks que tem por aqui, né? Aí eu falei, não tem problema, o que você tiver de punk, você leva para a cozinha, que aí, através do sabor amargo, fibroso, você entender as partes das plantas, você consegue, né, substituir e utilizar como temperos e acompanhamentos, mas o principal, durante 4 dias, vai ser a abóbora, não tem problema, a gente faz purê de abóbora, a gente faz pão de abóbora, a gente faz fermentado de abóbora, a gente faz chantilly de abóbora, a gente faz bolo de abóbora, a gente pode fazer... O cara ficou olhando pra minha cara. Como assim? Não se vê essa criatividade para comer abóbora. Eu falei, a gente pode fazer N tipos, a gente pode fazer ela recheada, a gente pode fazer isso. Nossa, eu nunca vou comer tanta abóbora na vida. Eu falei, se a gente tem abóbora, então vamos transformar e fazer com que isso, né, seja viável. E foi lindo, foi lindo. Deixa eu escrever aqui para ela, punk, para vocês. Depois eu vou escrever. A gente pode depois marcar uma outra live só para falar de punk, gente, porque é assunto pra caramba. Falar de punks. Aqui, infelizmente, aqui na Itália, esse movimento
que eu conheço ainda não tem esse movimento de punks. Eu fui pesquisar, todas as referências que eu achei aqui são sites do Brasil. É um trabalho do Brasil sobre punks. Aqui, que eu não tomei conhecimento ainda. Pode ser que tenha, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas pelo que eu pesquisei, eu não achei nada ainda. Eu espero que eu encontre alguém que... Porque o que mais tem aqui é mato. Eu falei, gente, não é possível que esses matos não podem comer, né? Tem alguma coisa... Tem que ter alguma coisa comestível, né? Tem que ter alguma coisa, tem muito mato aqui. Paula, muito obrigada. Eu adorei esse bate-papo com você. Assim, foi muito, muito incrível. A gente falou sobre bastante coisa. A galera foi embora e a galera voltou. Você viu que o pessoal... Eu não vi se tinha alguma pergunta, se alguém perguntou alguma coisa, eu não cheguei a ver. Ela falou sobre as punks. Aí eu escrevi aqui, tá? Ela não entendeu o que é punk. Punk são plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que ninguém sabe que come, mas que pode comer. Né? Então, a gente depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muito o que explicar sobre as punks. E, Paula, antes da gente terminar, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Você atende as pessoas de São Paulo. Eu vou marcar de novo no Stories, para quem quiser seguir a Paula. Dá para você atende o pessoal de São Paulo, né? Mesmo morando em Atibaia. E fala um pouco de novo, que você falou no começo da live sobre o que você faz, mas fala um pouquinho de novo, só para a gente terminar. Tá bom. Eu trabalho com personal chefe e consultorias e aulas de culinária. Agora, no momento, estou fazendo online, né? Pela questão da pandemia. Então, eu estou trabalhando com consultoria online, no sentido de reorganizar a sua rotina para que você consiga estar introduzindo uma alimentação mais natural e vegana no seu dia a dia, né? Mas eu atendo online, aí né? Todas as pessoas, mas presencialmente os meus cursos, eles são em São Paulo e agora em Atibaia, então a minha cozinha agora veio para Atibaia, então quando voltar os cursos presenciais, os cursos agora vão ser aqui. É muito legal, porque daí vocês podem passear na horta, ver as punks e já sair um pouco de São Paulo, respirar um ar diferente, fazer o curso aqui, então vai ser bem mais legal do que os cursos lá em São Paulo, né? Então eu atendo presencial Atibaia, São Paulo e região, né? E virtualmente com as questões de aulas de culinária e consultoria. Faço também palestras, oficinas, workshops, né, com receitas, né, nos temas de alimentação e com questões ambientais. E trabalho também com comidinhas por encomendas. Então, para quem não sabe, eu sou apaixonada por cacau, então eu tenho uma linha aí de chocolates, né? Então eu tenho um cardápio que eu também envio, né? Agora estamos atendo São Paulo, Atibaia, mando por correios para o Brasil todo também. Tem as famosas rapaduras, que são as barrinhas energéticas, né? Porque quem acompanhou a live aí no começo, eu falei um pouquinho sobre a questão da alimentação e esporte, né? Então, eu tenho alguns produtos que são desenvolvidos, né? Para a questão do esporte. Uma barra energética 100% orgânica e natural, que tem tudo a ver, né? Porque às vezes a alimentação esportiva acaba tendo muita suplementação química, então eu desenvolvi aí umas barrinhas mais naturais para a gente estar correndo. Então é isso. Quem quiser saber um pouquinho, me acompanhem lá no @Viver Integral, vou passando várias dicas também, de receitinhas e dicas do dia a dia no Stories, de práticas, né? Que às vezes quem está no dia a dia tem esses insights, mas que às vezes as pessoas, né, passam desapercebido e falam, nossa, sério? Que pode fazer isso, né? Esses dias eu postei um chá de caroço de abacate, um monte de gente, nossa, mas caroço de abacate vira chá, e assim, são várias coisinhas do dia a dia que é bem legal, que a gente vai passando. Então, quem tiver interesse de fazer uma consultoria, um personal chefe, de provar também os produtos do meu cardápio, que eu faço com muito amor, os chocolates, então me sigam lá no @Viver Integral e a gente pode estar batendo um papo aí para se apresentar melhor. Maravilha! Obrigada, Paula. Muito obrigada pelo seu tempo. Você está super convidada para vir me visitar. Montanha tem aqui para você correr. Ai, eu vou adorar, gente. Imagina correr nas montanhas aí da Itália, um sonho. Pode vir quando você quiser. Está super convidada para vir me visitar.
E, gente, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. A gente está quase 1h30 aqui falando. Vocês foram guerreiros de ficar com a gente até aqui. Agradeço. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, foi ótimo. Lembrando que todos os dias, às 10 horas da manhã, eu tenho live aqui, sempre com assuntos sobre alimentação natural, dicas, receitas. Trago pessoas assim apaixonadas pela culinária natural, igual a Paula, para a gente ter mais paixão, mais autonomia para fazer a nossa própria comida de forma saudável. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Paula. E, galera, até amanhã, às 10 horas da manhã. Estamos aqui novamente. Um beijo. Agradeço o convite também por estar aqui, por vocês estarem me ouvindo, o pessoal que entrou aí, que está falando até agora, comigo, com a gente. Agradeço, Paty, e a gente de repente faz aí mais para frente algumas coisas. E parabéns pela iniciativa também de estar com esse projeto, de estar passando a informação para as pessoas nesse momento, né? De dar aí uma esperança, uma live de amor mesmo, dessa união de pessoas, né? Que é bem importante nesse momento. Então, também parabenizar por essa iniciativa que é bem legal de estar juntando, né, as pessoas do bem na rede, né? Para poder manifestar essa energia aí, né? Então é isso, só agradeço. É o que a gente precisa. Galera, obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo. Bom dia para vocês. Bom final de semana. Beijo, Paulinha. Beijo. Tchau, tchau.